fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o plano superior da nossa prece. Pai, Espírito bom e bondade, que estás presente em todos os momentos de nossas vidas, ruins ou bons. Te aguardamos hoje neste trabalho. Que esse estudo possa ser capturado por todos e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, no trabalho como médium e na nossa vida. Peço ao Senhor proteção a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Peço essa paz que sentimos neste momento aos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Que eles possam receber, aonde estiver, essa paz que sentimos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, todos bem e com saúde. Que o Senhor nos acompanhe a todos nós. Graças a Deus. Mais uma vez por ter me atrasado, mas eu me ganhei com os horários. O tema de hoje, animismo e mistificação, das pessoas que vieram pela primeira vez, não devem ter muito conhecimento, você sabe, mais ou menos, o que é mistificação, animismo. Eu vou aprender hoje, tá? Não se trata, portanto, de um fenômeno mediúnico, mas é um fenômeno anímico, local que tem sua origem em anima, que significa alma. Então, anima significa alma, por isso que é animismo, tá? Então, o que seria animismo? Animismo são os fenômenos produzidos pelo próprio médium, sem outro espírito na situação. A gente está acostumado a ver fenômenos mediúnicos. Agora, fenômenos anímicos são produzidos pelo próprio médium sem um espírito. Claro, está dando para compreender? Vamos simplificar isso. A gente tem dois exemplos aqui, o desdobramento e o sonambulismo, tá? Que são quase a mesma coisa. O desdobramento é quando uma alma do médium usa o corpo espiritual, que é o perispírito, para desenvolver. Geralmente a gente vê isso através dos sonhos. O desdobramento ele pode ser, você pode estar dormindo, como você também pode estar acordado, tá? Mas geralmente durante os sonhos, tá? Isso acontece. Você sai do corpo físico. O que é o corpo físico? Essa matéria aqui, tá? A gente sai ligado a um cordão e vai para a espiritualidade. Aí cada um vai para o local que te apetece, né? Tem gente que vão fazer bagunça, tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai se encontrar com familiares que já desencarnaram e por aí vai. E o sonambulismo é quando há esse desdobramento, mas ele precisa do corpo físico para fazer alguma coisa, tá? Nesses dois casos, o médium que perde a consciência, praticamente perde a consciência e adquire a subconsciência.
que a pessoa receita, sabe? Sem nunca ter sido médico na vida, ela faz receituário. Tem casos de sonambulismo que a pessoa foge, eu sou um desses casos. E quando eu era criança, eu era sonâmbula. E quando eu acordava assim, eu pegava a chave para sair de casa, né? Aí eu ia lá, abria a porta e saía de casa. Aí a minha mãe começou a esconder a chave de dentro de casa para mim não fazer isso, sabe? E por aí vai. Então, o sonambulismo é quando ele precisa do corpo físico. É uma manifestação anímica. Por quê? Porque é a manifestação da alma do médium, do próprio médium, da própria pessoa, tá? Aí, tirando isso, existem outros exemplos. A clareaudiência, a telepatia, são tudo fenômenos anímicos. A clareaudiência, se ela não tiver um espírito ajudando você, ela é um fenômeno anímico. Tá? Por isso que eu falei que eu estou me encaixando nisso, porque eu sou médium de evidência, de clareaudiência e de psicografia. E às vezes fica muito difícil você saber o que é coisa da sua cabeça, o que é coisa do fenômeno mediúnico. Tá? Aí, por diante, eu vou explicar um pouco melhor. Continuando exemplificando, em toda comunicação mediúnica, há interferência do médium. Há médios que interferem mais e outros menos. Então, o animismo está presente em todo o trabalho mediúnico. Tá? Não existe médium que não tenha animismo. Porque o fenômeno mediúnico ele vai passar pelo médium. Então, alguma coisa ele vai recolher do médium. Por exemplo, a psicografia. Existem médiuns que conseguem psicografar exatamente o que o espírito lhe diz. Mas existem outros que psicografam apenas com as suas próprias palavras aquilo que o médium está falando. Tá? E isso fica... o médium acaba interferindo na comunicação. E até aqueles que psicografam exatamente como o Chico Xavier, a gente tem o maior exemplo de psicografia que a gente tem de médium, o Chico Xavier, ele tinha os nuances deles em todas as psicografias. Quando você lê uma psicografia dele, dá para perceber que ele tinha um jeito dele escrever. Apesar de toda a veracidade da psicografia, dos dados que ele relatava, das datas e tal, ele tinha um jeito de escrever. Então, essa história de que existe médium sem animismo não existe. Todo médium, ele
geralmente o médium não tem noção do que está acontecendo. Geralmente ele não sabe que ele está praticando o animismo. Porque vem mesmo como se fosse uma incorporação. Para explicar isso, nós temos mais um slide. Fala assim, muitas vezes aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que existe interferência de um desencarnado, nada mais é do que o médium vivendo cenas e acontecimentos distribuídos do seu próprio mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que impartiam a experiências pretéritas. Então, só a presença daquele irmão, naquele momento ali, fez com que ela, o subconsciente dela, viesse com a culpa, né, por ela ter prejudicado aquele irmão, e se manifestasse nela, como se fosse um espírito sofredor. Então, vamos falar um pouquinho de níveis de consciência. Tá? O primeiro nível de consciência é o consciente, é onde a gente tem as nossas memórias recentes. Tá? O que você almoçou hoje de manhã, o que você fez ontem de tarde, isso está armazenado no nosso consciente. Aí logo depois vem o subconsciente. É onde você lembra, onde está armazenado, as coisas que você viveu nessa encarnação, mas há muito tempo atrás. Como o quê? Com a memória da infância, da adolescência. Às vezes a gente cheira o perfume, né? E lembra de algo que aconteceu lá atrás. A minha avó tinha um perfuminho assim, aquele alfazema que ele vende na farmácia, ela só usava aquilo. Toda vez que eu sinto o cheiro daquilo, eu lembro da minha avó, né? E por aí vai. Essas memórias, elas estão armazenadas no nosso subconsciente, tá? Agora, 3 e 4 são aquelas memórias bem antigas, de outras encarnações, que a gente não lembra quando a gente está acordado, no estado normal, tá? Mas aí, quando a gente entra em concentração para fazer o trabalho mediúnico, o nosso consciente fica estacionado, ou ele fica bem menos do que a gente tem, e a gente acaba ativando o subconsciente profundo e o consciente. Tá? É nessas horas que as memórias vêm. Por exemplo, eu sou médium de evidência. E às vezes, quando está em desenvolvimento mediúnico, acontecia de eu ver uma cena, de repente está parado, sentado aqui, ver uma cena e pedir a orientação para minha alma gêmea aqui, para ver se ela via a mesma coisa. E ela, muitas vezes ela falava que era imagem de vida passada, né? Então, quer dizer, eu não sabia que era imagem da minha vida passada. Eu achava que era um fenômeno mediúnico que estavam querendo demonstrar alguma coisa. Mas não era imagem da minha vida passada. Um fenômeno anímico meu. Tá? Por aí vai. Eu não vou entender, gente. É que os perguntadores não estão aqui hoje, né? Só o Luciano. Vamos continuar. No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ele estivesse realmente em espíritos a se comunicar. O médium deve, pois, nessas condições, ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. O médium inclinado ao animismo é um vaso defeituoso, que pode ser consertado e restituído ao serviço se houver compreensão do dirigente. Ser incompreendido pode ser vitimado pelo obsessivo, o que mostra a importância. Pela obsessão. Ser vitimado pela obsessão, o que mostra a importância da atenção que devemos dedicar ao assunto. A pessoa passiva de animismo esclarece
pratica mesmo, não é um erro dele, não é porque ele quer praticar. É porque ele tem um problema na mente dele. Tá? Então ele nos orienta que a gente tem que ter paciência com esses médicos. Tá? Que a gente tem que orientar, que a gente tem que ter carinho, ter amor. Com a mensagem de hoje foi falando de amor e qual é a outra coisa? De sabedoria. Exatamente isso. A pessoa que tem pratica o animismo, ela precisa desse amor. E ela precisa da nossa sabedoria para seguir em frente e para conseguir sair desse quadro. Aí vem a perguntinha: o que deve fazer o dirigente espírita no caso que ocorram no seu grupo manifestações anímicas? O que vocês acham? Não vai me falar, não. O que vocês acham? Menos Juarez não pode. Juarez está cansado de fazer isso. Ele deve o que ter, primeiramente? Paciência, amor, né? E agir como se fosse um fenômeno mediúnico, mesmo ele sabendo que não é. Por quê? Principalmente na incorporação. Porque aquela doutrinação que ele está fazendo vai ser importante para aquele espírito, vai ser importante para aquele médium. Mesmo que não tenha espírito ali, que seja o próprio médium se manifestando, ele vai ouvir aquela doutrinação. E vai ser importante para ele também, porque ele vai pegar aqueles ensinamentos e levar para o dia a dia. Tá? E faz parte da manifestação mediúnica o animismo. Faz parte. Quando eu estava estudando, eu não me recordo o nome da orientadora, mas eu vi uma palestra de uma moça que ela era dirigente de uma casa espírita. E ela contou o caso de um dos médiuns dela, que sempre vinha, a primeira manifestação dela era uma manifestação anímica. Tá? Ela incorporava o espírito, entre aspas, né? Que no caso era ela mesma, era o espírito, porque vinha sempre do mesmo jeito, com os mesmos problemas, e é muito difícil um espírito ser igual ao outro, tá? Com o mesmo vocabulário, é muito difícil. Então ela percebeu que era uma manifestação anímica. Então toda vez que o primeiro espírito era uma manifestação anímica, ela ia lá, doutrinava o espírito e depois ela trabalhava novamente. Tá? Até que foi indo, e ela parou de fazer aquele tipo de coisa. Então é um bom exemplo para a gente saber que nós não devemos agir com preconceito nessa parte, sabe? Porque às vezes a gente, agindo com preconceito, a gente afastando aquele médium da casa espírita, a gente está dando espaço para obsessão ou para fascinação daquele médium. Então, às vezes, é melhor ignorar, continuar com aquele médium, ensinar a ele as melhores formas, tá? da manifestação, esperar ele pegar prática, porque com a prática tudo fica perfeito, tá? E com o tempo ele vai largando aquela parte. Tá? Aí vamos agora para a mistificação. A mistificação é um vocábulo derivado do verbo mistificar, que significa abusar da credulidade, enganar, iludir, burlar, lograr e balir, embaçar as mitologias. Eu estou vendo tudo embaçar, vocês estão vendo bem? As mistificações podem ser provocadas pelos encarnados e também pelos desencarnados. E constituem, segundo Kardec, os escolhos mais agradáveis do espiritismo prático.
médium sabe que está enganando. E o desencarnado sabe que está enganando. A mistificação é a mentira. Né? É contada. A mentira é contada. É muito sério isso na casa espírita, por quê? Porque podem vir vários problemas depois disso. Então ela deve ser combatida. Mas combatida mesmo, de verdade. Se for preciso afastar o médium, é melhor afastar, fazer um trabalho com aquele médium para depois retornar e tal. Ela é mais, é muito fácil também com o desencarnado. Quase todas as reuniões têm um problema de mistificação. Desencarnado querendo enganar, que é uma pessoa que na verdade não é. Tá? Então ela é mais fácil de se encontrar entre os desencarnados. Mas existem médicos também que podem fazer isso. Tá? Eu me perdi já. A mistificação, né? Tá. Então, como que a gente vai identificar isso? Como que a gente vai identificar? Ela, para um médium que está começando, ela é muito difícil de ser identificada, porque existem uns que enganam mesmo de verdade, né, Nenê? Então, para o médico que está começando, é mais difícil de identificar, mas a gente pode ter algumas coisas que acontecem assim com mais facilidade, tá? Observar a linguagem e comportamento do espírito comunicante. Um espírito de luz, um espírito trabalhador, ele não vai usar a linguagem chula para se manifestar, para falar. Então, se chega um espírito dizendo que é um espírito de luz com uma linguagem horrorosa, cheia de palavrões, não é um espírito de luz, não é um espírito trabalhador. Tá? Aí daí você já começa a desconfiar. Cuidado com comunicações que visem despertar a cobiça e a vaidade do médium. Esse livro aqui, O Missionário, quem já leu? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Ele conta a história de um médium que recebia, que o espírito entrou em contato com ele, um médium específico, dizendo que era um apóstolo, eu só não lembro qual era o apóstolo. Você lembra? Não lembro. Que era um apóstolo de Jesus Cristo e que ele tinha a missão de fundar uma nova igreja. Aí o espírito começou a aumentar a vaidade dele, ele era um médium de um centro espírita. O espírito começou a ludibriar ele, a falar que ele era um ótimo médium e tal, que ele tinha essa missão de fundação da nova igreja. A vaidade foi crescendo, o orgulho foi crescendo e ele se desencaminhou totalmente da missão dele naquela vida. Eu não vou contar o livro, porque eu quero que todo mundo leia, procure ler, porque é muito bom. E pegar assim para ler em 2 dias, que é muito bom. Flavinha, qual é o nome do autor, por favor? O autor é Médium Espírito. Salles, Espírito Antônio Gonçalves. Espírito Gonçalves. Mas o final dele é trágico. É bem trágico. Tá? E fala exatamente disso. Do espírito ludibriando o médium. O espírito de luz, gente, ele nunca vai chegar para você e vai falar assim: você é maravilhoso, você faz comunicações maravilhosas, você é o melhor médico da casa espírita. Eu amo fazer isso com o Chico Xavier. Só vivia dando bronca no Chico. Tudo que o Chico fazia errado, eu mando ia lá, dava bronca, puxava para ele. Então, se isso acontecer, desconfie. Não é um espírito de luz.
do Espiritismo? O melhoramento moral da humanidade, né? É você querer o bem e repulsar o egoísmo, o orgulho, tá? Então, se você vê que a comunicação não tem esse objetivo, então é um espírito mistificador, tá? Aí daqui tem algumas características dos espíritos mistificadores, que alguma já pode estar repetida. Gente, o computador daqui mudou tudo. Predizem o futuro facilmente, determinando acontecimentos e datas. Um espírito ele nunca vai dizer isso, tá? O máximo que ele vai dar é uma mensagem dizendo tal coisa que vai te levar a, por exemplo, falando de um desencarnar, fulano vai desencarnar. Ele nunca vai chegar para falar isso, que fulano vai desencarnar. Ele vai te dar uma mensagem parecida com isso. Vamos dizer, porque não pode. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, tá? Então não tem como você, um espírito, chegar e falar que vai acontecer tal coisa em tal dia, tal hora, tá? É tudo em cima de probabilidades. Fazem exagerados elogios aos médios, estimulando o orgulho e a vaidade, embora preguem a humildade. É aquele caso. Nossa, eu sou muito humilde, mas fulano fez isso, fez isso, né? São os verdadeiros hipócritas, né? Que dizem uma coisa e fazem outra. Existe isso no meio dos encarnados, mas existe isso no meio dos desencarnados também. Procuram exaltar a importância do médium, né? Aquele negócio da vaidade, do orgulho. Apresentam-se com nomes venerados. Por exemplo, eu sou Jesus Cristo, eu sou João Batista, e por aí vai. Tá? É importante a gente saber que essas pessoas, para se manifestarem no nosso centro espírita, é muito complicado, porque são espíritos muito superiores, tá? Mas para que eles fizessem uma manifestação, aqui teria que mudar várias coisas, teria que mudar a vibração do planeta e tal. Então é muito difícil disso acontecer. Então, se um espírito chega falando que é Jesus Cristo, vamos desconfiar, tá? E provavelmente não é. Tendo o cobiçado médium, tendo a cobiça do médium, anunciando heranças e tesouros ocultos. Aquele espírito que fala, se você for dar um lugar numa herança, tem um tesouro enterrado, ou você... aquele espírito que faz premonições, né? Geralmente faz premonições, não é um espírito de luz. Está querendo enganar. Esse espírito que faz esse tipo de premonições, ele tem assim uma certa, como não sei se é a linguagem do espírito, mas eles são espíritos sem luz, ou não são espíritos sem luz, e a partir São espíritos inferiores que estão querendo brincar com você, estão querendo. Mas esses espíritos inferiores, eles acontece sempre, ou é só na hora que eles se agrupam? E eles são estabelecidos para vir e fazer isso, ou eles fazem por livre arbítrio? Depende, pode ser estabelecido, eles podem se reunir em grupos para cometer esse tipo de coisas,
espírito, não sei se eles podem encostar uma pessoa e atrapalhar a vida? Pode. Quer falar, Luciano? Não, se você me permitir, eu falo assim. Com relação à pergunta da primeira irmã, a gente deve entender o seguinte, da importância do estudo do Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a questão 459, Kardec formula os espíritos superiores, é simples. Ele pergunta o seguinte: existem espíritos? Quando os espíritos superiores respondem, sim, muito mais do que imaginas. Por vezes, são eles que vos dirigem. Ele deve entender o seguinte: a população mundial hoje gira em torno de 8 bilhões de seres humanos. E o censo espiritual, digamos assim, do plano do lado de lá, gira em torno de 4 vezes maior, ou seja, por volta de 24 bilhões de seres humanos. Não há como não interagir. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos, nada mais são os próprios espíritos. Então, dependendo da graduação de cada um, são iguais a nós. Os zombeteiros, que a Paulinha está falando, os mistificadores, aqueles que gostam de brincar com os outros, não é porque estão do lado de lá que são diferentes, não. Fazem a mesma coisa aqui. Desencarnou, só perdeu um corpo. Continuam com a mesma essência, com a mesma personalidade, com o mesmo caráter. Aproveitam a fragilidade, a deficiência, a falta de conhecimento de qualquer pessoa para se regozijar em cima dela. Então brincam, repudiam, gostam. Mas até que ponto pode, assim, atrapalhar a vida da pessoa? Pode atrapalhar sim, mas também como o Flavinho respondeu. A grande lição que a gente deve tirar desses eventos é justamente o autoconhecimento, que a gente, na verdade, somos os grandes artífices dessas ações. Não são eles que interferem na nossa vida. Somos nós que oferecemos para eles a possibilidade. A gente pode dar essa abertura. Sempre. Nós podemos Sempre. dar essa abertura para eles. Somos Aí nós é que quando damos. eles se manifestam. Somos né? nós quem damos. Gente, obrigada. É tudo vibração. Se você vibra mais alto, você vai atrair espíritos com um elevado teor. Se a sua vibração está lá embaixo, você vai atrair desombeteiro. Por exemplo, esses espíritos fazem esse tipo de premonição, no caso, a herança, coisa do bem. Ele também faz algum tipo de premonição para alguma coisa que não pode acontecer. Qualquer tipo de premonição. Qualquer tipo de premonição, você desconfia. Tá? Porque você tem seu livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Então, geralmente, premonição é algo que, se você chegar lá naquele momento e aquilo aconteceu, você tem a escolha de querer ou não querer. Entendeu? E tudo é assim. Você faz, você recebe. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se você fez alguma coisa para aquela pessoa, você vai receber em dobro. Se você fez o bem, você também vai receber em dobro. E tudo é uma ação e reação o tempo todo. Tá? Continuando, podemos enquadrar o animismo no quadro de mistificação inconsciente? O que vocês acham? Primeiramente, vocês acham que existe mistificação inconsciente? Uma pessoa pode mistificar sendo inconsciente, não saber que ela está mistificando. Ela pode estar com pela vizinha. Você falou em interpretação? Vamos ver a resposta. A resposta do Aulas. Não. Respondendo a esta indagação, muitos companheiros matriculados no serviço da implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão Injustificável. a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Não existe mistificação inconsciente. Tá? Mistificação é uma coisa, animismo é outra. Tá? O médium animismo, ele não sabe o que está fazendo. E o animismo só é mistificação
mandei para os varejo. Aí os varejo foram para mim não falar, eu não falei. Aí eu fui direto na Rosana, contei para a Rosana. Aí a Rosana, ela sempre confirma ou não confirma o que ela vê. E voltou à reunião, foi indo à reunião e não foi falado nada sobre isso, ninguém viu mais nada e tal. Era animismo meu. Hoje eu sinto que era animismo. Porque era exatamente a opinião que eu tinha. Tá? E eu fiquei tão revoltada com aquilo, que eu fiquei remoendo na cabeça. Na hora da reunião, eu ouvi uma voz falando exatamente o que eu tinha remoído. Tá? Eu pensei que fosse uma manifestação mediúnica, mas não era. Era uma manifestação, hoje eu sei que era uma manifestação anímica. Então, assim, se eu tivesse explanado isso para todo mundo, olha o problema que ia dar na reunião. Tá? Aí seria uma mistificação. Porque, no fundo, eu sabia que tudo ali estava errado. Eu sabia que eu não falei nada, eu não falava com parede. Entendeu? E se eu tivesse falado isso para todo mundo? Olha o problema que ia dar. Né? Então, assim, nesse caso, é mistificação. Se eu tivesse passado para frente. Tá? Aquela opinião. Nos outros casos, não é. Tá? Então, a gente tem que parar de botar mistificação e animismo no mesmo saco. Não é diferente. Tá? Mistificação a gente tem que evitar o máximo possível. Animismo não tem como a gente evitar. Acontece. A gente só consegue evitar com o tempo, com a prática, você desenvolvendo, você se conhecendo, você estudando, aí você consegue identificar isso. Mas no começo você não consegue. Daí a importância do autoconhecimento, né, Flávia? Aí concluindo, a gente põe isso aqui. Todo médico produz anímicos, uns mais do que os outros. Tá? Estuda-te. Revisa opiniões, conotações, exames, resguarda-te na descrição. Médium precisa ter descrição. Tá? Você observando a si próprio, observando as situações que acontecem, quando você vai começando a pegar a manha. Às vezes um espírito mistificador chega, nada denuncia ele. Está com roupinha branquinha, está com um colar angelical, está com uma vibração amena, mas quando você olha nos olhos dele, você vê que tem alguma coisa errada. Um médico que está começando, ele não consegue diferenciar isso. Mas o médico que está indo muito tempo, vê que é aquilo. Às vezes chega uma criança, toda serelepe, que legal no centro espírita. Aí quando ela olha assim de repente para você, você vê aquele olhar diferente. Não é uma criança. É um mistificador querendo se passar por uma criança. E isso você só vai conseguir com o tempo. Né? Com estudo e com o desenvolvimento da mediunidade. Conhece a ti mesmo, tá? Estuda, só assim conseguirá acontecer. A mistificação e o animismo também. Porque você se conhecendo, sabendo dos seus medos, sabendo dos seus traumas, vai ser mais fácil você descobrir o que é seu do que é do espírito. Né? Não descuide das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das depressões indesejadas e desconexas que resumem engendrando comunicações inexatas.
nós queremos rogar, porque somos perdidos, queremos rogar por nós, porque o mundo sofre. Consequência passada, na inspiração do Paulo, percebemos, Senhor, tanta dor, tanta caminho, tanto choro, tantas lutas, tantas órfãos. Aí ouvimos na mãe o grito dos trovões, dos canões, das batalhas. E hoje as informações chegam muito rápido, nos aperta o coração e na alma. Então queremos rogar, Senhor, os teus filhos de nossos irmãos, os mundos, a África, o norte da África, o leste europeu, o Oriente Médio, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a parte do planeta, Senhora, onde a dor ainda visita, em convite pungente aos filhos de Deus encarnados, para compreender o corpo, o instrumento carne, uma oportunidade que Deus nos oferece para resgate e estudo e evolução desse momento. Passamos várias vezes, muitas vezes, por essa possível escola de Jesus. Porque a vontade de Deus, que Jesus aprenda, de reforma. E conseguimos colocar em prática os ensinos que nós por Jesus, praticados pela forma do Espírito, de amor, de caridade e de perdão. Nenhum de nós ainda está em tirar a primeira pedra. Então, por que não perdoar, irmão? Por quê? Então, Senhor, misericórdia para aqueles que ainda se fazem da graça, da violência, da força, para lutar, para compor o seu semelhante. Perdoa-os e não sabem o que fazem, permitindo que esse irmão tenha despertado dificuldades, que nem são novas, mas amplas, e precisa da palavra piedade, da compreensão mais profunda de Deus, a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência do universo, só quer que seus filhos vivam em harmonia, que a terra brilhe através do bem de todos possamos realizar uns para os outros. Mãe amada, onde quer que haja sofrimento de amor, queremos lembrar. Eis os hospitais, abrindo o serviço do orfanato, os que pela boca, pela rua da cidade, nessa reta, ela fica fácil falar no nome. Senhora, os escravos da droga, os escravos do vício, de todo tipo, misericórdia para com eles, na minha vida, também inapetidos, que não se dão conta disso. Misericórdia, Senhora, alivia o filho que está preso nessas correntes tenebrosas, da parte da família inteira, fortalecei, Senhora, falando do trabalho, do seu povo, os desesperados, os viciados, toxicômanos, os abandonados, levas vezes, todos os cantos da cidade. Misericórdia, Senhora, para aqueles que, na encarnação atual, ostentam a posição de comando de governo, de forças demais, pobres, de seus irmãos. Possam seus sonhos, mais profundo, seja arrestado por seus interesses espirituais, o caminho da responsabilidade do pecado. Espíritos imortais cristãos, os bons, que possam entender que Deus oferece a eles uma oportunidade divina de resgate e progresso espiritual para que Deus os nossos descansação. Abranda, Senhor, essa euforia da ânsia, e possa entender que muito pelo querido Espírito para que com sabedoria
ainda não